Clima quente e seco. Quais os cuidados que você deve ter com o seu aparelho respiratório diante dessa situação climática atual? Nesse vídeo do Pneumo Responde, eu vou dar 5 dicas para você proteger o seu aparelho respiratório dessa situação de clima, quente e seco. Lembrando que eu faço atendimento em pneumologia, online, por videoconsulta para todas as regiões do país e para fora do país. Maiores informações sobre esse tipo de atendimento, agendamento, contato da minha secretária aqui embaixo. Dica número 1. Manter-se hidratado. Aumentar muito a hidratação por via oral. Beber água é extremamente salutar. Ainda mais, numa situação de clima assim, seco. Porque você mantendo a hidratação adequada, você mantém a umidade adequada da mucosa respiratória. E a mucosa úmida, ela mantém o seu processo fisiológico normal de defesa, porque a mucosa tem uma ação também de defesa do aparelho respiratório. Então, dica número 1, aumentar a hidratação por via oral. Dica número 2, evitar exposição a poluentes. Nós sabemos que nesse clima quente e seco, e se porventura na sua região está havendo as queimadas, então tentar minimizar o contato com esse tipo de situação. Como? Utilizando máscaras e fechando as portas, as janelas de casa, para quanto menos poluente adentrar ao ambiente domiciliar, menor vai ser sua exposição intradomiciliar a esse tipo de situação. Procurar fazer atividade física em áreas que não tenha tanta poluição, de preferência, inclusive, até indoor, nas academias, pelo menos por esse período, para diminuir esse contato com os poluentes que aumentam muito nesse tipo de clima, quente e seco. Dica número 3. Umidificar o ambiente. Vamos lá, isso aqui é importante eu falar e deixar bem claro o que é umidificar o ambiente. Então, o ser humano tem que trabalhar para melhor otimizar o aparelho respiratório num ambiente de umidade entre 40% a 60%. Ele não pode viver num ambiente muito seco, 10%, 20%, porque ar seco, muito seco, pouco úmido, ele irrita demais as vias respiratórias. E se o paciente tem alguma patologia respiratória crônica, tipo a asma, ele vai ter uma exacerbação da doença. A chance de exacerbar a doença num clima com baixíssima umidade é altíssima. Ar seco faz mal para a via respiratória. Pelo outro lado, também não podemos viver num ambiente extremamente úmido, 80% de umidade, 90%. Por quê? São ambientes que favorecem a proliferação de fungos, o famoso mofo. E você dormir num quarto muito úmido, com mofo nas paredes, por trás dos móveis, você vai estar inalando o mofo e aí pode sim provocar doença respiratória também. Pode ser motivo de reativação dos processos inflamatórios e até causar doença inflamatória aguda pulmonar, pneumonite, que a gente chama de pneumonite de hipersensibilidade aguda. Eu tenho pacientes com esse quadro, essa situação por inalação, dormir em quarto com parede com mofo. E o mofo a gente sabe que um dos fatores que faz ele surgir é a alta umidade. Então, a dica é manter a umidade do ambiente entre 40% e 60%. Esse é o ideal. E como é que eu vou ficar sabendo dessa umidade? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ver no celular, perguntar no celular, ver no Google. Tem os aparelhos chamados higrômetro, que ele vai dando a umidade do ambiente e você vai adequando a umidade a depender da necessidade. Um detalhe, quando você for utilizar algum umidificador para dormir, evite deixá-lo ligado a noite toda, Por quê? Porque às vezes você deixar ligado a noite toda, você vai umidificar demais o ambiente. E acabei de falar que umidade demais também não é favorável para o aparelho respiratório. Grave bem esse número. O ideal é trabalhar ali entre mais ou menos 40% a 60% de umidade. Abaixo disso, acima disso,
já tem que ter um certo cuidado, porque aí problemas respiratórios tendem a aumentar. Dica número 4, manter o seu tratamento de manutenção em dia. Então isso é extremamente importante, não deixar de usar o protocolo de tratamento de manutenção, que é também chamado de tratamento preventivo, para assim evitar as crises, né? Então, lembrar, a asma é uma doença crônica e toda doença crônica tem que ter um tratamento de forma diária, contínuo, com acompanhamento médico especializado de forma rotineira. Então, não deixar de utilizar o protocolo de tratamento preventivo de manutenção prescrito pelo seu médico. E digo mais, além do tratamento de manutenção, você tem que ter disponível um protocolo de crise. O que fazer numa crise de asma? O que fazer numa crise de rinite? Ir para emergência? Não, você tem que saber como se comportar. Ir para emergência em último caso, caso aquele protocolo não esteja funcionando em casa. Então, nessa dica vai manter o tratamento de manutenção e saber agir numa crise quando acontece. E a última dica, a dica número 5, manter as vias aéreas superiores hidratadas. Lembrando que a porta de entrada da nossa via respiratória é o nariz. É a partir daqui que já começa todo o processo de filtração, de purificação, aquecimento e umidificação do ar que é inalado. Então, há uma tendência no ambiente seco de ressecar a mucosa. Então, manter a lavagem nasal aí diariamente, com soro fisiológico. E recomendo até utilizar um gelzinho de soro fisiológico. Tem um gel que vende no mercado brasileiro, nas farmácias, que é um gel que é soro em gel, que você aplica e mantém essa região mais úmida e mais hidratada por um determinado período de tempo. E aí você vai aplicando durante o dia, para manter a via aérea superior hidratada. Isso é muito importante, não só para o adequado controle da sua rinite alérgica, mas também para evitar as crises de asma. Falando nesse assunto, né, de cuidados ambientais, tem um vídeo meu muito top, onde eu discuto qual o melhor para um paciente alérgico respiratório. Dormir num quarto com ventilador ou dormir num quarto com ar-condicionado? Qual o melhor? Ar-condicionado ou ventilador para quem tem problema respiratório alérgico, tipo asma, rinite? Eu vou deixar aqui esse vídeo, vai lá, acessa, assiste, curte e compartilhe.